Apoiei minha esposa por 8 anos difíceis. Trabalhei em 2 empregos, adiei meus sonhos e guardei todo o cansaço com orgulho. No dia em que ela finalmente vestiu o jaleco e o capelo, pensei que nossa vitória tinha chegado. Foi quando ela me chamou de lado, antes da festa, e disse que queria o divórcio. Hoje, 3 anos depois, entendo que eu não estava construindo um sonho. Estava cavando minha própria cova. Às vezes, a gente confunde amor com uma transação. Acha que se investir X horas de trabalho, Y sacrifícios e Z noites de solidão, vai receber de volta um futuro garantido, uma gratidão eterna. Eu não apenas confundi, eu construí toda a minha vida nessa lógica. A prova do meu investimento estava naquele diploma de medicina, emoldurado e pendurado na parede do consultório que eu ajudei a mobiliar. E a prova de que eu tinha calculado tudo errado estava no aperto de mão formal que ela me deu na porta do salão de festas, depois de dizer, com uma calma que me paralisou, que nossa história ali terminava. 8 anos. É muito tempo. Dá para uma criança aprender a ler, escrever e entrar na adolescência. Dá para uma cidade mudar de cara. Dá para você esquecer quem era antes de começar a contar esses anos. Foram 8 anos desde o dia em que a Clara, com os olhos brilhando e uma carta de aceitação da Faculdade de Medicina da Universidade de Michigan nas mãos, me disse: vai ser difícil, Léo. Mas a gente consegue, juntos. E eu, com 25 anos e um amor que me parecia maior que qualquer obstáculo, apertei a mão dela e disse: claro que a gente consegue. O juntos dela era emocional. O meu era prático, matemático. Alguém tinha que pagar as contas. A bolsa dela mal cobria os livros, que custavam uma fortuna, uns $500 por semestre fácil. Meu emprego de supervisor de loja em uma rede de eletrônicos em Arbor dava para o aluguel do apartamento minúsculo, as contas e pouco mais. Então, peguei um segundo turno, 3 noites por semana e todo sábado, fazendo inventário em um depósito. Vivia de café e de ver a Clara dormindo sobre os cadernos no sofá, exausta, quando eu chegava perto da meia-noite. Era cansativo, mas era nobre. Eu era o alicerce. O parceiro guerreiro. Abri mão da minha ideia de fazer um curso de gestão. Deixei para lá o plano de comprarmos um carro melhor. Nossas férias foram visitar os pais dela em Ohio, porque era de graça. Meu único presente de aniversário por anos foi um jantar caseiro e a promessa tácita de que quando ela se formar, tudo vai mudar. Eu acreditava nessa promessa. Era a luz no fim de um túnel muito longo e escuro. Os anos foram passando. Meu cansaço virou uma parte permanente de mim, como a cor dos meus olhos. A Clara mudou também. O idealismo dos primeiros anos deu lugar a uma frieza prática, uma necessidade de eficiência absoluta. Nossas conversas viraram relatórios. Preciso de mais 200 para o projeto, a prova de anatomia é semana que vem, então não vou conseguir nem ligar, o plantão do hospital é de 36 horas seguidas. Eu ouvia, anuía e transferia o dinheiro. Às vezes, deitados na cama, no escuro, eu sentia que estava deitado ao lado de um projeto. Um projeto incrível, brilhante, mas um projeto. O toque, o cheiro, as pequenas loucuras que nos uniram foram sendo soterrados sob pilhas de livros e a pressão constante. No dia da formatura, eu estava estufado de um orgulho que doía. Ela estava linda. O vestido preto simples, o capelo, o jaleco aberto sobre os ombros. Segurei as mãos dela, geladas, antes da cerimônia. Nós conseguimos, amor, eu disse, a voz embargada. Ela sorriu, um sorriso rápido que não chegou aos olhos, e só respondeu: obrigada por tudo, Léo. Algo naquela frase soou como um ponto final, mas eu atribuí à emoção do dia. A cerimônia foi longa. Batemos palmas até as mãos doerem. Quando ela desceu do palco, o canudo na mão, fomos cercados pela família dela. Abraços, fotos, risadas. Eu estava lá, o marido de apoio, sempre à margem dos retratos principais. Até que ela se virou para mim e disse, baixinho, precisamos conversar. Antes da festa. Lá fora. O coração, sem motivo aparente, deu um salto desagradável. Acompanhei-a até um corredor lateral, longe da algazarra.
O som dos festejos era um ruído abafado. Ela virou-se para mim, e seu rosto não era de felicidade. Era de uma determinação dura, a mesma que eu via quando ela estava decidida a passar em uma prova difícil. Léo, ela começou, respirando fundo. O que você fez por mim, por nós, é algo que eu nunca vou conseguir agradecer direito. Você me deu uma chance que eu não teria tido. Um alívio começou a brotar no meu peito. Era só um agradecimento solene. Eu ia dizer, não foi nada, foi meu prazer, qualquer clichê reconfortante. Mas ela continuou. Por isso mesmo, eu preciso ser honesta agora. Eu não posso mais continuar com isso. Com a gente. O ar saiu dos meus pulmões. Continuar com o que? Perguntei, num fio de voz. Com o nosso casamento, Léo. Eu quero o divórcio. O mundo não girou. Ele parou. O ruído da festa sumiu completamente. Só existia o rosto sério dela e o som do meu próprio sangue nas orelhas. O quê? Por quê? O que eu fiz? As frases saíam curtas, estúpidas. Você não fez nada. Foi tudo certo. Foi perfeito. Demais. Ela parecia lutar para encontrar as palavras. Eu mudei, Léo. A pessoa que entrou nessa faculdade não é a mesma que está saindo. E a nossa relação, ela ficou parada no tempo. É uma relação de apoio, de logística. Não é mais uma relação de parceria de verdade. Eu sinto que te devo uma vida, e isso não é base para um casamento. É base para uma dívida. Cada palavra era uma faca. Devo uma vida. Logística. Parou no tempo. Então agora que você não precisa mais de mim, me descarta? É isso, consegui articular, uma raiva começando a ferver por baixo do choque. Não é descartar, ela disse, a voz finalmente mostrando um frêmito de emoção. É libertar os dois. Você pode seguir sua vida, sem ter que carregar meu sonho nas costas. E eu preciso aprender a andar sozinha. Sinto muito, Léo. De verdade. Ela estendeu a mão. Um gesto formal, de despedida. Eu olhei para aquela mão, a mesma que eu segurei durante 8 anos, e não consegui tocá-la. Virei-me e saí do corredor, atravessei o saguão cheio de gente feliz, saí para o estacionamento. Não fui à festa. Não falei com ninguém. Sentei no meu carro, um sedã velho que tinha mais de 200.000 milhas, e fiquei olhando para o volante. 8 anos. Tudo aquilo, as noites sem dormir, o cheiro de café queimado, o silêncio do apartamento, o orgulho que eu vendia para mim mesmo como felicidade, tinha se transformado, em 10 minutos, em um enorme, patético e caríssimo erro de cálculo. Eu não tinha sido um marido. Tinha sido um patrocinador. E agora, a atleta que eu banquei tinha ganho a medalha de ouro e estava me dispensando da equipe. Nos meses seguintes, o divórcio foi rápido e seco. Ela não quis nada material, deixou o apartamento, os móveis velhos, tudo. Parecia querer se livrar de qualquer lembrança tangível daquela fase, e eu fazia parte dela. Assinei os papéis num escritório barato, com um gosto de cinzas na boca. Mudei-me para um estúdio minúsculo. Parei com o segundo turno. De repente, eu tinha tempo. Muito tempo. E nenhuma ideia do que fazer com ele, ou com a minha vida. A promessa de que quando ela se formar, tudo vai mudar cumpriu-se de uma maneira perversa. Tudo mudou, sim. Só que para pior. E a pessoa que eu era, aquele cara de 25 anos cheio de energia e de um amor que acreditava ser inabalável, parecia ter ficado para trás, num apartamento vazio em Arbor, esperando por uma celebração que nunca chegou. Os 2 anos seguintes ao divórcio foram uma névoa cinzenta e plana. Trabalhava, ia para casa, assistia séries até adormecer no sofá. A raiva inicial deu lugar a um vazio profundo, e depois a uma curiosidade mórbida. Comecei a seguir, de longe, a vida da Clara. Não era stalking, pelo menos não me convenci disso. Era uma necessidade patológica de entender onde, exatamente, minha aposta tinha falhado. Pelo LinkedIn,
Vi que ela havia conseguido uma residência cobiçada em medicina interna no University Hospital de Chicago. Pelas raras fotos que um amigo em comum postava, ela parecia mais magra, os olhos ainda cansados, mas com uma centelha diferente. Não era a exaustão do estudante. Era a intensidade de quem está no lugar certo. Não havia homens nas fotos. Só colegas de trabalho, paisagens urbanas. Parecia que ela estava mantendo a promessa de aprender a andar sozinha à risca. Enquanto isso, minha vida era um apartamento com um cheiro de pizza congelada e a sensação constante de que eu tinha sido descartado como a embalagem de um produto de luxo. O produto estava brilhando por aí, e a embalagem estava amassada no lixo da história. Meus amigos tentavam me animar. Agora é sua hora, Léo. Foque em você. Faz aquele curso. Mas eu não tinha energia para focar em mim. O mim que eu conheci estava inextricavelmente ligado à missão de apoiar a Clara. Sem ela, eu era um foguete de estágio único caído no mar, sem direção. Peguei o dinheiro que eu não gastava mais sustentando dois e usei para comprar uma motocicleta usada, uma Triumph Bonneville. Foi um ato impulsivo, uma tentativa de me reconectar com uma versão mais jovem e livre de mim. Rodava pelas estradas do interior de Michigan aos fins de semana, o vento tentando, em vão, levar o peso para longe. Foi numa dessas voltas, numa tarde de outono, que o acidente aconteceu. Não foi grande coisa. Um carro fechou minha moto numa curva, eu perdi o controle e caí num acostamento de terra. A moto ficou arranhada, e eu saí com o tornozelo torcido, alguns arranhões e o ego mais ferido ainda. O protocolo do hospital era claro, mesmo para pequenos acidentes, era preciso passar pela avaliação da emergência. Foi assim que, mancando e sentindo-me um idiota, entrei no pronto-socorro do St. Mary's Hospital, a uns 40 minutos de casa. Enchi a papelada, sentei na sala de espera lotada, o cheiro antisséptico me enchendo as narinas. Quando meu nome foi chamado, segui uma enfermeira até uma sala de avaliação. Ela abriu a cortina. E lá estava Clara. Não era uma alucinação. Era ela, de jaleco branco, estetoscópio no pescoço, segurando uma prancheta digital. O choque foi físico, um soco no estômago que me fez parar de respirar. Ela também parou. Seus olhos, os mesmos que eu havia visto pela última vez com uma determinação impiedosa, agora se arregalaram de puro pânico. Léo, ela disse, baixinho, como se duvidasse da própria visão. Clara. Foi tudo o que consegui dizer. O mundo ao redor, os gemidos de outros pacientes, o som do interfone, o vai e vem dos profissionais, desapareceu. Só existia aquele cubículo com cortina, o jaleco dela que eu ajudei a apagar, e o meu tornozelo latejante que era a única prova de que aquilo não era um sonho ruim. Ela recuperou a compostura profissional em segundos. Um muro desceu sobre seu rosto. Sente-se, por favor. Acidente de moto, segunda triagem, ela perguntou, a voz clínica, neutra, voltada para a tela da prancheta. Sim. Só rascunhei o tornozelo, acho. Ela não respondeu. Aproximou-se, ajoelhou-se e começou a examinar meu pé e tornozelo com uma impessoalidade que era mais dolorosa que qualquer xingamento. Seus dedos eram frios e eficientes. Vamos precisar de um raio-x para descartar fratura. Movimenta os dedos do pé para mim. Eu obedeci, me sentindo absolutamente exposto. Houve perda de consciência? Dor no pescoço ou nas costas? Não. Só no ego. A frase saiu antes que eu pudesse pensar. Ela parou por uma fração de segundo, mas não ergueu o olhar. Continuou o exame. O silêncio entre nós era pesado, carregado de 8 anos de história e 2 de ausência. Por que você está aqui? Em Michigan? Pensei que estivesse em Chicago, eu disse, incapaz de me conter. Transferi-me para cá há 6 meses. Para ficar mais perto da minha mãe. Ela não está bem, ela respondeu, ainda focada no meu tornozelo. A informação era nova, um pedaço da sua vida atual que eu não sabia. Sinto muito. Ela finalmente olhou para o meu rosto. Seus olhos percorreram meus arranhões no braço, a minha postura curvada. Havia algo lá. Não era saudade.
Era a avaliação. Você está bem, Léo? De um modo geral. A pergunta me pegou desprevenido. Tô vivo, não estou? Trabalhando. Comprei uma moto. Vi isso, ela disse secamente, voltando a anotar algo na prancheta. O raio-x é no corredor à esquerda. Vou solicitar. Um técnico virá buscá-lo. Ela se levantou, esfregando as mãos com álcool em gel. A entrevista, aparentemente, tinha terminado. Clara, eu disse, e ela parou, mas não me olhou. Aquilo doeu. Muito. Ela fechou os olhos por um instante, como se sentisse uma dor física também. Eu sei, sussurrou. E não foi minha intenção, doer daquele jeito. Naquele dia. Ela abriu os olhos, e eles estavam um pouco úmidos. Mas às vezes não tem um jeito bom de acabar com algo que já acabou por dentro há muito tempo. Antes que eu pudesse responder, ela puxou a cortina e saiu, seu jaleco sumindo no corredor movimentado. Fiquei sentado ali, o coração batendo descompassado. Algo que já acabou por dentro há muito tempo. Quantos anos eu tinha carregado um casamento sozinho, sem perceber? O raio-x confirmou que era só uma torção. Enfaixaram meu tornozelo, me deram muletas e uma receita para um anti-inflamatório. O técnico foi gentil. A doutora Schneider já assinou sua alta. Pode ir para casa. Doutora Schneider. Ela tinha mantido o sobrenome. Por conveniência profissional, certamente. Mas aquele pequeno detalhe me perseguiu enquanto eu mancava até o estacionamento de táxi. Uma semana depois, estava em casa, ainda mancando, quando a campainha tocou. Era um entregador de flores. Um buquê pequeno, simples, de girassóis. Apenas um cartão, para uma recuperação rápida. C. Não era um pedido de desculpas. Era um ato de cortesia profissional quase cruel. Joguei as flores no lixo, mas o cartão ficou em cima da mesa da cozinha, me encarando. Foi ele que me fez tomar a decisão mais bizarra e necessária da minha vida. Se eu não encontrasse um fecho, uma resposta para aquela pergunta que ainda queimava dentro de mim, por quê? Eu nunca sairia dali. Esperei até o meu tornozelo estar melhor. Marquei uma consulta no consultório particular dela. Não pela torção. Usei a desculpa de uma dor nas costas persistente. Ela me atendeu em um consultório moderno, com vista para a cidade. Desta vez, ela estava de roupas civis, um tailleur simples, e parecia ainda mais magra, mais esculpida pelo cansaço e pela responsabilidade. Léo, isso não é apropriado, ela disse assim que me viu, ficando de pé atrás da enorme mesa. Eu sei, respondi, fechando a porta suavemente. Mas você me deve uma consulta. Uma consulta de verdade. 8 anos de consulta não paga. 5 minutos. É só o que peço. Ela hesitou, conflituosa. Por um momento, achei que pediria para eu sair. Mas então, ela afundou-se na sua cadeira e fez um gesto para a cadeira do paciente à sua frente. Era uma concessão. Sentei-me. E, pela primeira vez em 3 anos, olhamos um para o outro não como ex-cônjuges, nem como médico e paciente acidentado, mas como duas pessoas que compartilharam uma guerra particular. Pergunta, então, ela disse, cruzando as mãos sobre a mesa. Quando foi que acabou por dentro? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Em que momento exato eu parei de ser seu marido e virei um patrocinador? Um item do orçamento. Ela olhou para as mãos, por um longo tempo. Quando falou, sua voz estava baixa, carregada de uma tristeza antiga. Não houve um momento exato, Léo. Foi um processo. Foi no 3º ano, quando você começou a falar do nosso diploma, do nosso futuro consultório, e eu percebi que você não tinha mais um você. Tudo era nós, mais um nós que dependia do meu sucesso. Foi no 5º ano, quando contei sobre um paciente que havia perdido e você, em vez de me ouvir, começou a calcular quanto a especialização em cardiologia renderia mais. Foi em cada noite que eu chegava em casa destruída e você me apresentava um balanço das contas, orgulhoso de ter pago mais uma parcela dos meus empréstimos. Ela ergueu os olhos.
Você foi incrível. Um herói. Mas heróis são pesados. Eu não conseguia respirar debaixo do peso da sua dedicação. Cada sacrifício seu era uma liga a mais na corrente que me prendia a você. E a doutora que você esperava que eu me tornasse. Eu precisava falhar às vezes, ser egoísta, ser medíocre, ser só Clara. E com você, isso era impossível. Eu te devia a perfeição. As palavras dela caíam como revelações terríveis. Eu via cada cena que ela descrevia. Vi orgulho no meu rosto, a crença cega de que eu estava fazendo certo. Nunca tinha visto o lado de lá, a pressão, a dívida emocional insustentável. Então você nunca me amou? Foi tudo, uma transação, minha voz estava rouca. Eu te amei, Léo. Muito. No começo. Mas o amor, ele se transformou em outra coisa. Em obrigação. Em culpa. E no dia da formatura, olhando para você na plateia, tão feliz por nossa conquista, eu soube que se não saltasse naquele momento, eu nunca mais seria minha. E você nunca seria seu. Estaríamos presos para sempre nesse pacto de gratidão doente. Ela estava certa. Eu podia ver isso agora. Eu não tinha amado a Clara, a mulher. Tinha amado o projeto Clara. E ela, por sua vez, não conseguia me amar, apenas me dever. E agora, perguntei, um último fio de esperança tola. Agora, ela disse, olhando pela janela, agora estou cuidando da minha mãe doente. Estou pagando meus próprios empréstimos. Estou cansada, às vezes arrependida do jeito que fiz as coisas, mas estou respirando. E você, Léo? Você já começou a viver a sua própria vida? Ou ainda está preso na minha? A pergunta ecoou na sala silenciosa. Eu não tinha resposta. Só tinha um buraco no tornozelo que havia cicatrizado, e um buraco muito maior no peito que eu não sabia como preencher. Levantei-me, sem dizer nada. Ela não tentou me deter. Ao chegar à porta, me virei. Obrigado pela consulta, doutora. Saí do consultório sabendo que, pela primeira vez, ela tinha me dado algo verdadeiramente valioso. Não um diploma, não um futuro. A verdade. Por mais horrível que fosse, era minha. E talvez, só talvez, fosse o ponto de partida para eu descobrir quem diabos era o Léo, sem o nós. A verdade é um remédio amargo, mas depois que você engole, o corpo nunca mais é o mesmo. As palavras da Clara não me libertaram na hora. Pelo contrário, mergulharam-me em uma depressão mais profunda, mas mais clara. Era como se eu tivesse passado anos com um tumor e, finalmente, um médico tivesse apontado para ele e dito o nome. Agora eu sabia o que estava me matando, minha própria necessidade de ser necessário. Passei meses desmontando a narrativa que eu mesmo tinha construído. O herói, o alicerce, o guerreiro. Vi tudo de um novo ângulo, o controle disfarçado de apoio, a posse disfarçada de amor, o egoísmo monumental disfarçado de abnegação. Não havia vilão na nossa história. Havia duas pessoas perdidas, uma que se escondeu em um projeto para não ter que olhar para si mesma, e outra que se escondeu em um papel de salvador para se sentir válida. A moto ficou parada na garagem por um tempo. Vendi-a. Não era a fuga que eu precisava, era a presença. Comecei a terapia. Foi a primeira coisa que fiz genuinamente só por mim, sem esperar que melhorasse minha imagem para ninguém. Foi difícil, humilhante às vezes, mas aos poucos, fui encontrando pedaços do Léo que tinha soterrado aos 25 anos. O Léo que gostava de fotografar paisagens bobas com o celular. O que tinha curiosidade sobre marcenaria. O que, no fundo, tinha medo de não ser suficiente sem uma missão grandiosa para justificar sua existência. Consegui uma transferência dentro da empresa para um cargo com menos responsabilidade, mas com horários fixos. O salário era menor, mas o tempo era meu. Usei uma parte para pagar a terapia e outra para me matricular em uma oficina de marcenaria para iniciantes, aos sábados de manhã. O cheiro de serragem, o ato físico de lixar e encaixar madeira, o silêncio concentrado da oficina, eram antídotos contra o barulho dos meus próprios pensamentos. Não houve um grande momento de epifania.
A cura foi gradual, feita de pequenos passos. De aprender a fazer um jantar só para mim e gostar do sabor, sem pensar em dividir. De passar um fim de semana inteiro sem falar com ninguém e não sentir que estava desperdiçando meu tempo. De olhar para o futuro e vê-lo não como um vazio a ser preenchido pela conquista de outra pessoa, mas como uma tela em branco, assustadora, mas minha. Cerca de 1 ano e meio depois daquela consulta explosiva, eu estava em um café, desenhando ideias tolas para uma prateleira que nunca sairia do papel, quando vi um rosto familiar na seção de revistas. Era a mãe da Clara, Sra. Evelyn. Ela estava visivelmente mais frágil, apoiada em uma bengala, com aquele olhar perdido de quem está esperando alguém. Sem pensar muito, me levantei e me aproximei. Sra. Evelyn? Tudo bem? Ela ergueu os olhos, confusa por um momento, até o reconhecimento acender em seu rosto. Léo? Meu Deus, Léo! Quanto tempo! Seu sorriso era genuíno, cheio da afabilidade que sempre me acolheu nos jantares de domingo. Conversamos. Ela estava esperando a Clara, que estava atrasada por causa do trabalho. Sem querer invadir, perguntei discretamente por sua saúde. Ela suspirou. O coração não ajuda. Mas a Clara é uma anja, cuida de tudo. Trabalha demais, claro. Essa menina nunca para. Havia um misto de orgulho e preocupação na sua voz. Foi quando a Clara chegou, correndo, com uma bolsa de médico e um ar de cansaço infinito. Parou abruptamente ao me ver. Mãe! Léo! Encontrei o Léo por acaso. Que mundo pequeno, não é? Disse a Sra. Evelyn, feliz com a coincidência. A Clara me estudou com um olhar rápido, profissional. Buscando sinais. Eu só sorri. Estava só tomando um café. É bom ver vocês. A saudação era neutra, mas não fria. Era simplesmente civilizada. A partir daquele dia, um novo padrão, estranho e delicado, surgiu. A Sra. Evelyn, talvez por solidão ou por um afeto real que nunca havia morrido, começou a me ligar de vez em quando. Para pedir ajuda com um aplicativo do celular, para perguntar sobre um eletrodoméstico que quebrara. Eu ajudava, sempre mantendo uma fronteira clara. Em uma dessas visitas rápidas para consertar a TV a cabo, a Clara chegou mais cedo do hospital. Me encontrou ajoelhado atrás da televisão, uma ferramenta na mão, sua mãe rindo de uma história boba que eu contava. O silêncio dela foi diferente. Não era de desconforto ou raiva. Era de observação. De surpresa. Você mudou, ela disse mais tarde, na porta da garagem, enquanto eu guardava minhas ferramentas no carro. Mudei, concordei, sem elaborar. Está bem. Estou, estando. Um dia de cada vez. Olhei para ela. E você? Como está a carga de ser uma anja? Ela sorriu, um sorriso cansado mas verdadeiro. Pesada. Mas é minha carga. Isso faz diferença. Foi o primeiro diálogo real que tivemos desde o divórcio. Sem acusações, sem dívidas. Dois adultos, reconhecendo que o passado havia acontecido, mas que não os definia mais completamente. O tempo passou. Continuei minha terapia, minha marcenaria amadora, minha vida quieta. A Clara e eu nos cruzávamos esporadicamente, sempre em torno da Sra. Evelyn. Numa tarde de outono, recebi uma ligação dela. A voz estava tensa, controlada, mas dava para ouvir o pânico por baixo. Léo, é a Clara. A minha mãe, ela teve outro episódio. Estou no hospital com ela. O apartamento dela, as chaves estão comigo e eu preciso de uns remédios específicos que ela tem lá, e algumas roupas. Eu não posso sair daqui agora, e não confio em entregadores. Você poderia. Me passa o endereço do hospital e a lista, cortei a eu vou. Não era um favor ao passado. Era um gesto no presente, por uma senhora que sempre foi gentil comigo. Fui ao apartamento da Sra. Evelyn, peguei o que era necessário. No hospital, entreguei a bolsa para Clara na sala de espera da UTI. Ela parecia diminuta, esmagada pelo jaleco branco e pela preocupação.
Obrigada, disse ela, e a gratidão em seus olhos era profunda, limpa de qualquer outro resquício. Ela está estável agora. Ficamos ali, em silêncio, observando as luzes piscarem nos monitores do corredor. Sabe, ela disse, de repente, sem me olhar. Eu passei tanto tempo correndo para não te dever nada, que esqueci como é bom poder contar com alguém. Sem ser uma dívida. Só, como pessoas. Eu entendi. Era o mesmo sentimento que eu tinha descoberto na oficina, na terapia. A leveza de existir sem o peso de um papel a cumprir. A gente aprende, disse eu, simplesmente. A senhora Evelyn se recuperou, lentamente. A Clara e eu não nos tornamos amigos. Mas nos tornamos algo talvez mais raro, ex-mulher e ex-marido que se transformaram em conhecidos cordiais, ligados por um afeto compartilhado por uma velhinha teimosa. Era um vínculo fraco, mas genuíno. Hoje, faz exatamente 3 anos daquele dia da formatura. Não comemoro a data. Só reconheço sua passagem. Estou sentado na varanda do meu apartamento novo, um lugar maior com espaço para uma bancada de trabalho onde posso fazer minhas tentativas de marcenaria. Acabo de receber um e-mail. É da Clara. Um scan de uma página de um álbum de fotos que a senhora Evelyn montou. É uma foto antiga, de um churrasco no quintal deles. Eu estou virando uma salsicha na churrasqueira, com um avental ridículo. A Clara, ao meu lado, está rindo, de cabeça jogada para trás, segurando um copo de refrigerante. Estávamos com 20 e poucos anos. Inocentes. Doidos um pelo outro, daquele jeito simples que depois se perdeu. Na mensagem, ela escreveu apenas: Mamãe estava organizando coisas antigas. Achei que você gostaria de ver. Ela está bem hoje. Obrigada por tudo, de verdade. C. U. Olho para a foto. Não sinto saudade daquela relação. Sinto saudade daquelas pessoas. Dos jovens que éramos, antes que o amor virasse um projeto e o apoio virasse uma prisão. Mas também não sinto raiva. Sinto uma pena terna por nós dois. Guardo o e-mail. Olho para o projeto inacabado na minha bancada, uma pequena estante para livros, cheia de imperfeições que um marceneiro de verdade jamais aceitaria. São minhas imperfeições. Minha obra. Meu projeto, sem patrocinador, sem dívida, sem expectativa de retorno. O sol começa-se por pintando o céu de laranja. Pego uma lixa e começo a trabalhar na madeira, sentindo a textura áspera se tornar suave sob meus dedos. O som é calmante. É o som do presente. É o som de uma vida que, finalmente, não é mais um meio para chegar a lugar nenhum. É o fim em si mesma. E, de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado naquele dia de formatura, quando meu mundo desabou, isso é mais do que suficiente.